Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores. Como já justificou o nosso presidente da mesa, vereador Ezequias, que é o presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas, está ausente por um problema familiar. A mãe, a genitora, foi internada e, como vice, estou substituindo. Foi requerida a tribuna livre, senhor presidente, para nós apresentarmos, trazermos o assunto panorama atual das comunidades terapêuticas. Para tanto, foi convidado o senhor Tiago Aguilar Massolim, nosso convidado, que ele é membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Paraná, o CONESD. Ressaltar também, ele está acompanhado da senhora Eli Lemos, isto? Ela é secretária da Compacta e coordenadora geral do CRAVE. Seja bem-vinda. O presidente da Compacta, o senhor Tiago, que é a Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas, que foi fundada em abril de 2004, tem o objetivo de qualificar e fortalecer o modelo de tratamento em comunidade terapêutica no Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Aqui tem um marco histórico que passaram para mim, que foi regulamentado pelo Plano Federal em 2011, através de uma resolução, a atuação das comunidades terapêuticas. É importante lembrar, como dito agora há pouco, que a Compacta foi fundada em 2004, ou seja, 7 anos após a atuação de luta, que conseguiram essa regulamentação e aprovação. O papel das comunidades terapêuticas é muito importante, não só na questão da atuação do dependente, do usuário, mas também das famílias. De repente, é um papel transverso, mas a atuação primordial sobre as famílias que são destruídas. Muitas delas não sabem como lidar com a situação. Nós temos lares destruídos e desestruturados. E veja, não falamos, pegamos desde a droga mais simples, são drogas psicotrópicas, até o alcoolismo, são vários tipos. E esse é o papel importante. Desde então, nosso colega Tiago tem atuado, tem nessa bandeira, tem atuado e auxiliado muito a área de saúde e assistência, a ação social, tanto do Estado quanto do município, e nós, como Casa do Povo, os vereadores, temos que emparelhar e caminhar junto. Seja bem-vindo, Tiago, parabéns pelo seu trabalho, e quero passar a palavra ao senhor. Muito obrigado. Concedemos a palavra ao senhor Tiago Aguilar Massolim para que discorra sobre o panorama atual das comunidades terapêuticas. Bom dia a todos, senhor presidente, representantes da mesa, vereadores, vereadoras. Quero agradecer especialmente ao vereador Ezequias Barros, que fez o convite para que pudéssemos estar aqui hoje, vereador Volmir, vereadora Noêmia Rocha, vereador Tiago Ferro, vereador Osias, que são pessoas que têm acompanhado, mesmo fora do mandato, como vereador, tem nos acompanhado nessa caminhada de luta constante, que é a representação das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes químicos aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Como foi dito pelo vereador Volmir, eu faço parte do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, represento a Compacta, que é uma federação paranaense de comunidades terapêuticas. Ela nasceu em 2004 como uma associação de comunidades terapêuticas de Curitiba e região metropolitana, e em 2015, final de 2015, se tornou uma federação representando as comunidades terapêuticas no estado do Paraná. E desde então, nós temos feito um trabalho de criar uma diretriz e de apoiar as comunidades terapêuticas para se qualificarem cada vez mais e para o fortalecimento desse equipamento tão importante que há mais de 40 anos vem trabalhando no Brasil em prol das famílias, em prol das pessoas que sofrem por conta da dependência
de álcool e outras drogas. Falar das comunidades terapêuticas no âmbito do Estado do Paraná, falando das comunidades terapêuticas, do trabalho que esse segmento, que essas instituições exercem aqui no município de Curitiba, é tão desafiador, é tão difícil como falar da complexidade da dependência química hoje. Porque, diferente de outros estados, como, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, o nosso segmento pouco tem sido reconhecido pelo poder público no trabalho exercido. Então, mas eu penso que isso é possível, que é possível com a força, que é possível com o apoio de todos a gente mudar essa realidade. A problemática da dependência química, principalmente a questão relacionada ao uso do crack, sem dúvida nenhuma, já se tornou uma pandemia no Brasil. Nós precisamos ter uma atenção especial a isso, e por ser um assunto de extrema urgência, de extrema relevância, eu acho que nós precisamos definitivamente incorporar as comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial, para que as pessoas que hoje precisam de internamento possam ter um acesso mais facilitado a esse tipo de serviço. Estava vendo ontem um relatório da Lenad, um levantamento que foi feito, que aponta o Brasil como um país, o segundo país com o índice de consumo de cocaína do mundo, com o maior índice de consumo de cocaína do mundo. Ou seja, 20% do consumo mundial de cocaína e crack do mundo está no nosso país, está no Brasil. O Observatório de Crack e Outras Drogas, que é realizado pela Confederação Nacional de Municípios, fez um mapeamento da situação do crack no Brasil. Não sei se, por curiosidade, quiserem entrar lá no Google, mapeamento da Confederação Nacional de Municípios sobre o crack, vocês vão ter uma ideia da problemática do uso do crack no Brasil. Então, é uma situação emergencial. Mas eu quero falar aqui do panorama das comunidades terapêuticas e de como ela está trabalhando hoje, como que ela está se posicionando hoje na política nacional sobre drogas, na política de assistência social, na política de saúde, através do Ministério da Justiça, e a partir daí que os senhores entendam um pouco a nossa dificuldade, o nosso clamor por um apoio dessa Casa de Leis no trabalho exercido pelas comunidades terapêuticas. A Política Nacional sobre Drogas, ela determina, conta com 5 eixos de atuação. O eixo de prevenção, o eixo de tratamento e reinserção social, redução de danos sociais e à saúde, redução da oferta, estudos, pesquisas e avaliações. Eu acredito que está nessa ordem por uma questão também de prioridade. O tratamento e reinserção social, dentro desse âmbito, tratamento e reinserção social, estão, evidentemente, o trabalho que as comunidades terapêuticas desenvolvem. E está escrito no tópico tratamento e reinserção social, item 2.1, que o Estado deve garantir e promover ações para a sociedade, incluindo usuários, dependentes, familiares e populações específicas, possa assumir com responsabilidade ética o tratamento, a recuperação, a reinserção social, apoiada técnica e financeiramente de forma descentralizada pelos órgãos governamentais nos níveis municipal, estadual e federal, pelas organizações não governamentais e entidades privadas. O Estado deve garantir e promover o acesso a diferentes modalidades de tratamento e recuperação, reinserção social e ocupacional. Deve ser identificado, qualificado e garantido como um processo contínuo de esforços disponibilizados de forma permanente para os usuários, dependentes e seus familiares, com investimento técnico e financeiro de forma descentralizada. Nas diretrizes do Plano Nacional de Política sobre Drogas, item 2.2.1, as comunidades terapêuticas aparecem ali como equipamentos de atenção. Ele diz assim: é dever do Estado garantir
promover a articulação, integração e rede nacional das intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção social e ocupacional, sendo os equipamentos, unidade básica de saúde, ambulatórios, centro de atenção psicossocial, os CAPs, centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, comunidades terapêuticas, grupo de autoajuda, ajuda mútua, hospitais gerais, hospital dia, serviço de emergência, corpo de bombeiros, clínicas especializadas, casa de apoio e convivência e moradias assistidas, com o Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social para o usuário e seus familiares, por meio de distribuição descentralizada, fiscalizada de recursos técnicos e financeiros. Então, para vocês terem uma ideia do que a política nacional sobre drogas prevê, nos orienta e nos dá diretrizes nesse sentido. E cobra e sugere que é dever do Estado a garantia desses serviços. A Política Nacional de Assistência Social também prevê o serviço de comunidade terapêutica, que tem uma característica muito específica de atuação na assistência social. Por exemplo, o resgate de vínculos familiares, as reuniões, né, com as famílias, a reinserção social, são serviços tipificados pela assistência social. Até pouco tempo atrás, inclusive, as comunidades terapêuticas estavam na assistência social e, por uma interpretação de técnicos da assistência social, ela passa, então, a ser da saúde, né, a estar na saúde, por conta da dependência química ser um problema de saúde pública. Embora haja um entendimento jurídico por parte de especialistas, que inclusive nós fizemos um parecer jurídico a respeito do tema, que nos revela que as comunidades terapêuticas são sim um equipamento de assistência social também, e pode atuar nessa ideia da descentralização do atendimento aos usuários e seus familiares. Então, a comunidade terapêutica está também preconizada dentro da política de assistência social. Ela está dentro da política de saúde. Inclusive, recentemente saiu uma normativa, uma portaria, de que as comunidades terapêuticas agora, elas passam a ter um cadastro, um código específico no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, número 83, que determina que as comunidades terapêuticas são um equipamento de atenção e promoção à saúde. Ok? Nós temos também a Lei 11.343 de 2006, que confirma que as atividades exercidas pelas comunidades terapêuticas podem ser consideradas tanto nos âmbitos da assistência como também da saúde. Uma portaria publicada em 2011 pelo Ministério da Saúde, número 3088, faz menção aos componentes da rede de atenção psicossocial. Entre os componentes, também conta com a atuação das comunidades terapêuticas. Então, eles falam ali, essa portaria menciona as unidades básicas de saúde, os consultórios de rua, os centros de convivência, unidades de acolhimento, os CAPs e os CAPs-AD, e atenção residencial de caráter transitório, entre os quais as comunidades terapêuticas como um serviço de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde de caráter residencial transitório por até 9 meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Nós temos a RDC 029, que é uma normativa da vigilância sanitária que regulamenta o funcionamento das comunidades terapêuticas. Dentro da RDC 029 estão ali os aspectos terapêuticos, os aspectos de estrutura, enfim, regras gerais para o funcionamento, com o intuito de garantir a qualidade, a saúde dos usuários. Nós temos um roteiro de inspeção sanitária no estado do Paraná, que foi
feito, que foi escrito em 2011 por uma equipe multidisciplinar. Eu estava analisando esse roteiro de inspeção, vereador Tico Kuzma, ontem, e ele foi escrito por uma equipe, para vocês terem uma ideia, de 8 integrantes da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, 9 integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, 6 técnicos vinculados às Secretarias Municipais de Saúde de Londrina, Maringá, Matelândia, Japira, Cambé e Guarapuava, mais 4 integrantes de demais instituições, entre elas a Fundação de Ação Social de Curitiba, o Departamento de Política sobre Drogas do município, um membro de uma comunidade terapêutica e um membro, na ocasião, da Compacta, como ainda era a Associação das Comunidades Terapêuticas aqui em Curitiba. Um roteiro de inspeção visando a garantia da qualidade dos serviços, visando estabelecer uma diretriz de fiscalização técnica sanitária para esses serviços. Então, nós temos ali a comunidade terapêutica no âmbito da Política Nacional sobre Drogas, da Política de Assistência Social, da Política de Saúde, e temos também uma atuação das comunidades terapêuticas através do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. O programa CRAC é Possível Vencer, do governo federal, que foi lançado em dezembro de 2011, prevê as comunidades terapêuticas no âmbito de cuidado. Então, são 3 eixos: prevenção, cuidado e autoridade. No eixo cuidado, a Senad, então, iniciou esse trabalho fazendo uma parceria com a Fiocruz, onde fizeram uma pesquisa pelo Brasil, um mapeamento, e descobriram que as comunidades terapêuticas atendem 89% da demanda nacional quando o assunto é tratamento de dependentes químicos. É um equipamento que no Brasil hoje está atendendo a maior parte da demanda, e se ele não for reconhecido pelo poder público a tempo, nós corremos o risco de piorar muito o Sistema Único de Saúde, porque ele não terá condição, não tem e não terá condição de atender toda essa demanda no Brasil. Aqui em Curitiba, se não me engano, temos 12 vagas em CAPS para tratamento no álcool e droga, o tratamento integral. Eu fiz um levantamento das vagas hoje disponibilizadas através do Ministério da Justiça. São em torno de 350 contratos firmados com as comunidades terapêuticas através da Senad. Senhor Tiago, só uma perguntinha. Encerrou o tempo da apresentação, eu gostaria, o senhor conclui daí, senta com a gente na mesa e, de acordo com as perguntas, o senhor pode até continuar dando essas explicações nessa linha de raciocínio, pode ser? Então, eu convido o senhor para que venha até a mesa e, nesse momento, a gente passa as perguntas dos vereadores e o senhor vai complementando as informações. Está ok? Perfeito. Sim, o senhor conclui e depois o senhor vem até a mesa. Perfeito. Não, perfeito. Fique à vontade. Eu não me importei muito com o tempo, porque foi me dito que eu poderia pedir uma prorrogação de mais 15 para concluir o raciocínio, mas tudo bem. Eu vou seguir as suas orientações, senhor presidente. Por causa do nosso tempo regimental. Ok. Obrigado. Então, bom, eu vou encerrar a minha fala somente fazendo uma solicitação, queria mais informações, mas fazendo uma solicitação para que os vereadores pensem na possibilidade de um projeto de lei com dotação orçamentária para que o município de Curitiba garanta vagas nesse equipamento, nas comunidades terapêuticas, de forma descentralizada, tanto na área da assistência social, na área de saúde, na área da defesa social, onde encontra o Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas, para que nós possamos ampliar o número de vagas para atendimento às pessoas que sofrem com o problema da dependência de álcool e outras drogas. Muito obrigado. Nossa. Vereadores inscritos, a vereadora Julieta Reis é a primeira inscrita, a vereadora Noêmia Rocha. Num bloco de 3, o senhor Tiago responde e vocês teriam 2 minutos para cada formular perguntas. Pode ser? Obrigado.
Vereadora Jolita Reis. Em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Ezequias Barros por ter trazido o Tiago Aguilar Massolin nesta manhã para poder falar sobre as comunidades terapêuticas. Eu sei que o vereador Ezequias não está presente em função de doença na família, mas o mais importante é a presença do Tiago como presidente da Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas. Nós temos consciência da importância das comunidades terapêuticas no atendimento aos pacientes, numa situação dramática para todas as famílias na questão das drogas. Se não houvessem as comunidades terapêuticas, como ficariam esses pacientes? Já que um CAPS tem 12 vagas e a incidência das drogas é cada vez maior e é um drama de todas as famílias curitibanas principalmente. Então, Tiago, você com certeza vai contar com o nosso apoio. Eu sei da importância do trabalho das comunidades junto às igrejas evangélicas. Muitas vezes nós, quando temos problemas, não sabemos o que fazer, não tem como ficar no CAPS, num atendimento diário. Nós encaminhamos em algumas vezes para comunidades terapêuticas das igrejas evangélicas, porque nós admiramos o trabalho, sabemos da importância desse trabalho e da eficiência desse trabalho que as comunidades terapêuticas fazem em nossa cidade. Então, Vossa Senhoria vai contar com o nosso apoio, vamos analisar a questão orçamentária e tenha certeza que a Câmara Municipal vai estar sempre presente para ajudar as comunidades terapêuticas. Parabéns, Tiago. Vereadora Noêmia, na sequência, vereadora Muito obrigada, Noêmia, senhor depois presidente. vereador Tiago Ferro, para fechar o bloco. Muito obrigada. Eu quero parabenizar a Frente Parlamentar contra as Drogas, na presidência do vereador Ezequias, que já está aqui presente conosco hoje. Parabéns, vereador. É um tema muito importante. Parabenizar o Tiago, a Eli, toda a compacta, todo o esforço de vocês. Para mim, vocês são heróis. Eu acho que é o momento, Tiago, do poder público parar de elogiar e começar a investir. Porque a gente recebe muitos elogios, não desconsiderando o elogio da vereadora Julieta, que ela foi muito sincera, e é verdade, mas não só a comunidade evangélica, mas a comunidade católica, a comunidade espírita, a comunidade budista. Eles têm um projeto, um trabalho muito importante em relação a isso. Só que isso é responsabilidade do poder público, e o poder público, a impressão que temos é que ele está adormecido diante do caos da pandemia que as drogas estão avassalando não só os jovens, mas toda a família. Nós tivemos situações aqui que nós investimos em emendas parlamentares, não foi repassado. Então, no lugar de ajudá-los, nós estamos mandando dependentes químicos para vocês, em outras palavras, se virarem, enquanto é responsabilidade, eu penso, muito grande. Você mesmo narrou aqui a força da lei, do atendimento, da responsabilidade, do compromisso do poder público de atender. O que nós vemos hoje é governantes indo nas nossas comunidades, elogiando o nosso trabalho, mas se isentando da responsabilidade de investimento e apoio efetivo em relação ao orçamento. Eu gostaria de saber de você qual que é o valor que custa um dependente químico hoje para uma casa de recuperação, e o que o governo, o que o poder público repassa enquanto ajuda. O que a informação que a gente tem, que é muito menor do que o esperado. Mas eu gostaria dessa informação e gostaria de saber de você, o que nós, enquanto vereadores, podemos contribuir para que haja avanços, tanto nas leis como no repasse de recurso e o convencimento. Outra coisa, o que a gente percebe também, Tiago, é que as pessoas não sabem quem procurar num momento desse. Não existe, vereador presidente Serginho, uma orientação, um protocolo, ninguém sabe o que fazer, e aí, como disse a vereadora, vem aqui no nosso gabinete, e aí a gente fica limitado numa demanda que, na verdade, a demanda é a nível de Curitiba num todo. Então, o que
que nós podemos fazer, desde leis, de convencimento ao Executivo, para melhorar essa situação? Parabéns pela explanação. Sequência, vereador Tiago Ferro. Parabéns, Tiago, por aceitar o convite do vereador Ezequias, da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas. A Compacta, para mim, ela representa a organização das comunidades terapêuticas no estado do Paraná, e diante de toda a sua fala, reconhecemos que ela está pronta e preparada para convênios com governo federal, estadual, municipal, para exercer a função, de fato, de resgate, de recuperação, de reinserção social, não apenas do dependente químico, mas também do tratamento familiar, cuidar da família. Pelos dados, por tudo aquilo que a gente já ouviu, com certeza todos os vereadores aqui ou têm um membro da sua família na dependência química ou um amigo, conhecem alguém que está na dependência química. Então, é de fato muito grave. Recebemos o convite com gratidão para que seja elaborado um projeto de lei com dotação orçamentária do município de Curitiba, que possa contemplar a assistência familiar e ao dependente químico. Dia 19 de abril nós teremos a audiência pública, que será fundamental para a elaboração desse projeto de lei. Mas a minha pergunta ela é específica, Tiago. Quais os modelos municipais, estaduais que têm dado certo no Brasil? Aonde nós podemos ir e ver um modelo que tem funcionado da participação dos governos em atendimento às pessoas na dependência química através das comunidades terapêuticas? Muito obrigado, conte conosco. Senhor Tiago, com a palavra devolutiva, e se o senhor quiser continuar aquele raciocínio que o senhor estava, por gentileza, viu? Desculpe, é só pelo tempo que nós temos hoje que está exíguo. Deixa eu só zerar aqui, pode, fica à vontade. Aperta para ele. Bom, eu tinha parado ali na ideia sobre as informações referentes ao convênio, ao contrato que as comunidades terapêuticas têm com o Ministério da Justiça e com a Senad, né? Que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Só quero concluir aqui que nós temos em Curitiba hoje 7 comunidades terapêuticas contratadas através desse convênio firmado, e temos um total de 42 vagas, tá, que estão sendo subsidiadas pelo governo federal através do plano CRAC, Possível Vencer, pela Senad. Cadastradas em Curitiba, então, são 7 comunidades terapêuticas. Cadastradas na região metropolitana, são 4 comunidades terapêuticas, um total de 42 vagas. Tá? Então, somando Curitiba e região metropolitana, nós temos 134 vagas hoje subsidiadas pelo governo federal, possibilitando o acesso dessas pessoas e famílias que necessitam de intervenção, de tratamento na área da dependência química. As comunidades terapêuticas, então, estão nesse âmbito, né, da política nacional, da política de assistência, da política de saúde, e precisam desse reconhecimento. Só quero colocar que, para a Anvisa RDC 029, as comunidades terapêuticas são instituições que prestam serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas em regime de residência ou outros vínculos, de 1 ou 2 turnos segundo o modelo psicossocial. Isso é uma fala, é uma diretriz da vigilância sanitária com relação ao que é uma comunidade terapêutica. Então está posto, está ali. E aí nós temos técnicos, tem um De Leon, que é um maior estudioso de comunidades terapêuticas do mundo, é um psicólogo, professor clínico do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Nova York, é PhD da Universidade de Colômbia, um dos defensores mundiais do modelo de comunidade terapêutica. Ele fala o seguinte, que as instituições, as comunidades terapêuticas são instituições que se baseiam no seu tratamento
no modelo psicossocial, considerando sempre as relações interpessoais com o principal agente de modificações, como principal agente de modificações de comportamento. Mas a fala que eu mais gosto é da Helena Godi, uma especialista na área de dependência química, também cientista renomada no mundo, aí, que estuda comunidades terapêuticas também, e a dependência química de um modo geral. Ela fala que é uma instituição onde tem um lugar, num processo, disponibiliza para as pessoas um processo de crescimento pessoal acompanhado de um processo de aprendizagem social. Implica que não é um lugar onde alguém se cura, mas onde muda, cresce e amadurece, e onde aprende a ser um membro útil e produtivo para a sociedade. A ideia, gente, da comunidade terapêutica é oferecer para as pessoas uma microsociedade organizada que vai possibilitar mudança comportamental e vai possibilitar o reingresso dessa pessoa, desse indivíduo à sociedade, de forma digna e de forma humanizada. Respondendo à pergunta da vereadora, referente ao valor, o custo hoje de um residente em comunidade terapêutica, de um cliente que recebe o serviço na comunidade terapêutica, o custo hoje é aproximadamente R$ 2.500. Isso dependendo, é um valor variável, porque depende de cada estrutura, depende do cardápio que é oferecido nas 4 refeições diárias, depende do número de profissionais que atuam dentro da comunidade. Então, tem comunidades que têm equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogos, com terapeuta ocupacional, com assistente social, enfim, vai depender muito disso. Mas, em média, R$ 2.500. A Senad, através desse contrato firmado com as comunidades terapêuticas, paga um valor per capita diário de R$ 33, correspondente a R$ 1.000 mensais. Ok? Para a comunidade terapêutica, né, numa ideia de gestão administrativa, isso é possível, porque torna-se possível administrar com esse valor, porque é um valor fixo. Ok? Está acabando o meu tempo, senhor presidente. A prefeitura, qual que é o repasse da prefeitura? Pode continuar, senhor Tiago. Falando de prefeitura, hoje nós não temos nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de apoio para subsídio de vagas nas comunidades terapêuticas. Nós já tivemos, há muito tempo atrás, pela assistência social, através da Fundação de Ação Social de Curitiba. Depois que passou para a saúde, o gestor local, mesmo sabendo das leis federais, das normativas federais que regulamentam a atuação da comunidade na saúde, tem ignorado esse equipamento e não tem aberto as portas de forma nenhuma, nem mesmo para um diálogo, para que as comunidades de fato passem a exercer as suas funções na saúde. Absurdo. A segunda pergunta da vereadora foi com relação ao que os vereadores podem fazer. Então, o nosso pedido quanto segmento de comunidades terapêuticas está relacionado à criação realmente de um projeto de lei, para que não corra o risco de construirmos nesse mandato algo que vá viabilizar o trabalho dessas entidades e a ampliação no atendimento às pessoas que precisam, e no mandato seguinte entre um outro prefeito, uma nova gestão, novos vereadores, não sei, e acabem com tudo isso. É um projeto de lei municipal que contemple a comunidade terapêutica no âmbito da saúde, de forma descentralizada, eu diria até no âmbito da assistência social, no âmbito da defesa social, através do Departamento de Políticas sobre Drogas do município, para que nós possamos, de fato, estar inseridos na rede de atenção aos usuários. E a questão das emendas parlamentares também, vereadora, muito importante, que é algo também que foi tirado, foi cerceado das instituições do terceiro setor que atuam nessa área, que recebiam, através da apresentação de projetos para melhorias estruturais, para contratação de profissionais, enfim, para qualificação dos serviços, recebiam emendas parlamentares direcionadas para esta finalidade. Isso não está sendo mais possível, até porque tiraram as comunidades terapêuticas da assistência social e não foi realocada
num conselho específico, numa secretaria específica, com um fundo municipal específico, para que ela possa, então, acessar esses recursos, apresentando bons projetos para esse tipo de atuação. Então, acho que... Regulamentado agora? Foi regulamentado. Agora dá para enviar recursos que vai estar viabilizado. Ainda não está regulamentado. Tá? Nós não temos ainda, nós temos uma diretriz de que as comunidades terapêuticas estão vinculadas à saúde. Porém, o gestor não está contemplando as comunidades terapêuticas nesse sentido. Logo, nós não temos recebido certificação dos conselhos, que seriam o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, por exemplo, o Conselho Municipal de Assistência Social, né, através de serviços tipificados pelas comunidades terapêuticas que se encaixem na assistência social. Isso também não está acontecendo. E o Conselho Municipal de Saúde, que poderia também certificar o nosso trabalho. Certificando o nosso trabalho, vai viabilizar o recebimento de recurso através de um fundo específico, seja ele da assistência social, da saúde ou da defesa social, através do Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Ok? Então, acho que é um assunto, é um tema que tem que constar também nesse projeto de lei. A certificação das comunidades terapêuticas, na minha opinião, de forma descentralizada. Se ela presta um serviço que se enquadra em 3 secretarias, ela precisa ser certificada pelas 3 secretarias, seja da assistência, da saúde ou da defesa social. Passamos aos próximos vereadores inscritos, vereador Goura, vereador Dr. Volmir e vereadora Maria Manfron. Bom dia, queria saudar a iniciativa do vereador Ezequias. Vereador, bom vê-lo na mesa, esperamos todos que esteja tudo bem com a querida mãe. Tiago, obrigado pela presença e a disponibilidade ao debate. Algumas questões que eu queria colocar. Primeiro, qual que é a sua visão, e se puder explicar para a gente o papel da Conferência Municipal sobre Drogas, ocorrida no ano passado, e o papel desta conferência nas comunidades terapêuticas e também na definição das diretrizes da atual política municipal sobre drogas. Dito isso, também saber a sua opinião, e eu exponho a minha, que eu acho também um retrocesso, que a atual gestão tirou a política de drogas da Secretaria de Saúde e colocou ela com a defesa social. Eu acho que a gente tem que ver a posição, como você muito bem colocou, um ponto de vista da saúde e não da criminalização do usuário. E, por último, eu queria também saber a sua opinião e uma discussão aqui com todos os vereadores. A gente assiste esse discurso da guerra às drogas há décadas e ele tem se mostrado falho, ele tem se mostrado desastroso. Semana passada, no Rio de Janeiro, uma menina foi assassinada pela Polícia Militar, também um idoso no Rio de Janeiro. A gente tem visto o fracasso deste modelo de enfrentamento às drogas. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes discussões já acontecendo nos Estados Unidos, em diversos países, da descriminalização de muitas drogas, da maconha, por exemplo, e uma tese que é defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo atual ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e que eu acho que é um debate importante a gente entender. Você bem falou do álcool, é uma droga legalizada, que causa muito, muito mais danos do que, por exemplo, a maconha, que é uma droga ilegal e que é utilizada terapeuticamente em diversos... Para concluir, vereador. Em diversos tratamentos ligados à epilepsia, ligados a diversos transtornos. Então, queria colocar essa posição. E, mais uma vez, agradecer o debate. Obrigado. Vereador Dr. Volmir. Tiago, primeiro parabenizar pelo trabalho desenvolvido. Minha pergunta, eu havia escrito, o senhor já respondeu, que era qual auxílio, qual é o apoio ou repasse que o governo municipal ou a prefeitura tem feito, né, já que nós temos uma normatização e uma regulamentação do trabalho das comunidades terapêuticas. Então já foi respondida, parabenizo e ressalto que, no meu entendimento,
o governo municipal, estadual, qual seja, está totalmente dependente do terceiro setor. Não tem estrutura física e nem pessoal para resolver esse problema enfrentado. Obrigado e parabéns. Vereadora Maria Manfron. Muito bom dia, parabenizo o nobre vereador Ezequias Barros pela iniciativa, ao senhor Tiago Aguilar Massolin, né, as explicações que está dando aqui. Minha pergunta é, quanto tempo uma pessoa, um jovem, precisa para a recuperação dessa pessoa? E a porcentagem dessa cura, qual seria nesse tratamento? Porque a gente vê muitas pessoas, eu tenho até filhos de amigos que vai e já recaem também, a família sofre demais, então a gente sabe que é um tratamento sério, a gente sabe que é mas existe essa porcentagem que volta às drogas de novo. Muito obrigada. E parabéns, hein? Vereador Osias Moraes. Daí, na sequência, vereador Ezequias, depois nós devolvemos a palavra ao Tiago para que responda os vereadores e faça as considerações finais. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores. Bom dia, Tiago, aqui no fundo. Quero parabenizar o vereador Ezequias por essa iniciativa de trazer o Tiago desta importante casa de recuperação dentro do município de Curitiba, que eu tive o prazer de conhecer, inclusive já fiz algumas reuniões com as pessoas que ali estão se recuperando. Então, quero mais parabenizá-lo pelo trabalho, pelo grande serviço que essa casa, ao longo da sua existência e trajetória, vem cumprindo um papel muito importante, que é o de auxílio a essas pessoas que estão desassistidas pelo nosso governo e que precisam de um incentivo a mais. Nós precisamos rever as leis e precisamos, e o nosso governo precisa entender e investir nesse terceiro setor para que possamos estender ainda mais os nossos braços e as nossas mãos para atender esta grande demanda que só cresce aqui em Curitiba e em todo o país, que é em relação ao vício de drogas. Parabéns, Tiago, Deus te abençoe e que possamos te ajudar ainda mais nesse trabalho. Vereador Ezequias, na sequência, vereador Tito Zeglin, vereador Marcos Vieira. Bom dia, vereadores, bom dia, Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso desafio de estar aqui. Nós estamos preparando daqui a 2 semanas, exatamente, né, a nossa audiência pública de política sobre drogas. Agradecer o carinho dos amigos aqui, dos vereadores, que eu tenho recebido tanto abraços e orações, pela minha mãe, que passa por um momento assim, de extrema dificuldade, só mesmo um milagre para trazê-la de volta, mas tudo está na mão de Deus. Eu quero dizer a cada um de vocês que isso sempre me preocupou. Até queria ter trazido hoje aqui na casa, mas graças ao tumulto todo da questão, fui chamado hoje, todos nós fomos chamados lá ao hospital, eu não consegui trazê-lo aqui. Eu tenho um irmão, eu citei aqui, se não me engano, quando falei sobre política sobre drogas e da instalação da frente, eu tenho um irmão hoje de 40 anos, que ali por cerca dos 23, 24 anos se enveredou pelo caminho das drogas, perdeu a família, chegou a passar 3 anos separado da família, da esposa e tudo mais, e que passou por uma comunidade terapêutica e que hoje está muito bem. Inclusive conseguiu restaurar seu casamento com a sua esposa, estão vivendo muito bem. Então, assim, eu tenho exemplo dentro de casa. Conversava com a vereadora Julieta Reis, eu tenho exemplo dentro de casa, né, de ter essa pessoa que hoje está muito bem, cuidando da sua família, trabalhando, vivendo muito bem. Agradecer também ao Dr. Volmir por ter, né, é o nosso vice-presidente da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas e nos representou aqui na abertura
da fala com o Tiago. Eu só quero agradecer, Tiago, por você aceitar esse desafio. Nós temos muita coisa a fazer. Uma das coisas que me trouxe essa casa, e quando eu era me perguntado por que de ser vereador, eu disse, uma das coisas que eu quero enfrentar é a questão da drogadição na nossa cidade. Por ver, né, tanta gente, por às vezes, e aí a gente pode citar tanta coisa, porque a drogadição, ela não está, a gente às vezes olha e acha que é só a pessoa que não tem condições financeiras que está no mundo da droga. Não é verdade. Nós temos hoje famílias onde a pessoa tem um bom salário, tem uma boa condição e está vivendo na drogadição, vivendo uma situação terrível. Então, deixou de ser hoje a drogadição um problema simplesmente para o pobre, o miserável que está vivendo lá na dificuldade. Obrigado, Tiago, por ter vindo, e vamos construir, sim, buscar construir um projeto que possa dar sustentabilidade às comunidades terapêuticas. Deus te abençoe. Vereador Tito Zeglin. Importante esta conversa que nós estamos tendo nesse momento, tão rápido. Eu acredito que se nós tivéssemos uma tarde, um dia, 2, 3, uma semana falando, os assuntos ainda teríamos vários para comentar. Tantas experiências que a gente tem, umas positivas, outras negativas, e hoje a gente fica assim pensando. Eu tenho acompanhado um problema aí, uma situação de um menino de 15 anos, né, de família tradicional aqui de Curitiba, que ficou internado durante 6 meses numa clínica aqui próximo a Curitiba, pagando R$6.000 por mês. Eu acho um absurdo um valor desse para um menino que ficou lá e saiu pior do que entrou. E tantas informações que a gente tem. Eu só acredito numa coisa, prezado Tiago, que a gente comece a partir de ontem, ou de anos passados, já disciplinar na escola o mal que a droga causa para o ser humano. Eu apresentei um projeto aqui na Câmara anos passados, e que foi arquivado aí pela então Comissão de Legislação, para que no currículo escolar, quem sabe, uma vez por semana que tivesse essa orientação. Calma, doutora. Depois nós conversamos, deixa eu falar, depois a senhora fica se coxando aqui, eu não sei se a senhora está gozando da minha cara, o que está fazendo. Então é o seguinte, eu acredito numa coisa, na família, junto com as comunidades terapêuticas e junto com as igrejas, que todas as igrejas elas têm boa vontade de fazer alguma coisa, mas muitas vezes não conseguem. Então, muito importante a tua presença aqui, que seja um ponto de partida para que a gente juntos possa fazer alguma coisa em prol, porque se nós sairmos aqui agora, andarmos pela rua José e etc., nós não vamos encontrar 10 nem 20, nós vamos encontrar centenas de pessoas usando droga a olho nu, e pouco se faz, autoridades constituídas pouco fazem para ajudar as famílias que sofrem por causa da dependência química. Muito obrigado. Vereador Marcos Vieira. Parabenizar a iniciativa do vereador Ezequias, também parabenizar o Tiago aí pela explanação desse assunto tão importante. Eu sei que a comunidade evangélica faz um belo trabalho que admiro. Também nós temos um trabalho que é feito pela Igreja Católica, uma casa que eu acompanho, que é a Associação Casa do Servo Sofredor. É um trabalho árduo que acompanho, então são vários passos e vejo a grande dificuldade. Nós sabemos hoje que a droga é o grande mal da sociedade e me assusta muito quando eu tive essa informação, Tiago, você passou que 20% das drogas consumidas no mundo está sendo consumida aqui no Brasil. Então sabemos da nossa responsabilidade também enquanto unirmos para poder apoiar esse trabalho de recuperação. Então conte com o meu apoio. Na verdade, vereadores, eu peço a compreensão dos vereadores. Vamos abrir 2 inscrições ainda, vereador Zezinho e vereadora Josete, mas que sejam feitas as tribunas livres, as inscrições no início, até mesmo para a programação da sessão. Então, vereador Zezinho, Sabará. Cumprimento o vereador Ezequias pela iniciativa, parabenizar o Tiago e toda a sua equipe.
E eu quero dizer que o problema da droga, ela existe na cidade inteira, em todo quanto é lugar tem esse problema. Mas eu moro num bairro bem afetado, o vereador Ezequias sabe, porque até tem parente lá, morando lá, é vizinho meu, parentes aqui, a gente é conhecido deles lá, né? Então, ele sempre está lá, conhece a realidade da gente. Nós temos lá 6 ocupações, que nessas ocupações só pessoas assim bem carentes, e aí nessas áreas é muito afetada. Todos os dias eu recebo no meu escritório pessoas desesperadas, mães levando o filho, que o filho diz assim, eu quero ajuda, eu quero sair, eu quero uma chance, até eu tenho lá uma mini agência de empregos, mas a gente tem que primeiro recuperar eles para poder mandar para o emprego, que não adianta, manda para as empresas não aceitam com esses problemas. Aí a dificuldade, eles não têm dinheiro para pagar, não tem R$1, eu não posso bancar também esse tratamento. E a gente não acha, a não ser das igrejas, tanto católica como das evangélicas, às vezes a gente liga, consegue uma vaguinha, mas a demanda é tão grande que fica muita gente sem tratamento porque não tem recurso. Então, esse é o problema que a gente enfrenta o dia a dia, nesse sentido, que nem diz nosso vereador, a autoridade, o poder tinha que fazer alguma coisa, algo a mais para ajudar nesse sentido, e é muito pouca coisa feita para ajudar essas famílias que têm esse problema. Obrigado. A palavra a vereadora professora Josete. Primeiramente, parabenizar a iniciativa do vereador Ezequias. Esse é um tema muito importante da nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento que a drogadição ela é uma doença, então isso independe de classe social, de questão financeira, né? E que tomou uma proporção porque eu acho que nós estamos num momento de crise civilizatória, né? Eu acho que isso tem um impacto. E, infelizmente, muitos recorrem às drogas e quando há a predisposição à dependência, isso né, acaba afetando as famílias. Eu gostaria só de dizer que esse já é um conteúdo das escolas, a questão da drogadição, né, isso de décadas atrás, né, desde que eu trabalho, eu sou formada em biologia, então a minha área no ensino fundamental é ciências também, faz parte do conteúdo, né, trabalhar a questão das drogas, e nós fazemos um debate que é científico e, obviamente, a questão social disso também, né? Então, já é disciplina da escola, né? Todo o conteúdo de ciências, toda a disciplina de ciências traz esse conteúdo lá já no ensino fundamental, que hoje corresponde ao 5º ao 9º ano, né? Então, é um debate que a escola faz. Eu acho que a gente pode pensar em conjunto com outros setores. Eu acho que essa discussão ela tem que ir para fora dos muros da escola. Fazer uma rede mesmo, debater com as igrejas, debater com as associações de moradores, fazer com que esse tema ele possa ser aprofundado por diversos setores associados. Para concluir, vereador. Para que nós tenhamos uma ação articulada, envolvendo a saúde, envolvendo a assistência social, né? Acho que tudo isso tem que ser bem debatido. E acredito que as comunidades terapêuticas, elas têm um papel muito importante. Então, é mais um agradecimento pela sua presença. Eu acho que quando traz esse debate técnico, com portarias, enfim, e regulamentações, isso é muito importante para os vereadores e vereadoras. Obrigada. Devolvemos a palavra ao senhor Tiago Aguilar para que responda aos vereadores e faça as suas considerações finais. Ok. Primeiramente, a pergunta do vereador Tiago Ferro com relação aos modelos municipais e estaduais que estão dando certo no Brasil. Diante da complexidade do tema da dependência química, eu posso responder sem sombra de dúvidas que são todos. Nós não podemos aqui definir um modelo específico, dizer que esse é o certo e que aquele é o errado, mas nós precisamos pensar na integração dos equipamentos para dar conta de atender a demanda social, que é gigantesca nesse sentido, de forma integrada, né? De forma conjunta, articulada.
Então, eu acho que a comunidade terapêutica ela entra nesse cenário, ela está nesse cenário para complementar, de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. Então, se para aquela pessoa específica ela está sentindo uma necessidade de ir para um local protegido, onde ele vai ter oportunidade de se alimentar corretamente, de cumprir os horários do dia, né, corretamente, redefinir o seu horário biológico, os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas atitudes, e para ele isso é bom, o Estado precisa garantir esse serviço para ele. De outra forma, se para uma pessoa o tratamento em CAPS resolve, ele precisa ter acesso a esse tratamento. Então, essa é a ideia. Eu acredito que todos os equipamentos são de fundamental importância diante dessa complexidade e do tamanho da problemática que nós vivemos hoje no país. A pergunta do vereador Goura, com relação ao que eu acho da importância da conferência municipal, eu acho fundamental a conferência municipal. Ela precisa acontecer. O que nós precisamos, enquanto conselho, enquanto executivo, é garantir a participação das pessoas, das famílias, dos usuários que realmente estão enfrentando o problema, para que essas pessoas especificamente façam parte dessa conferência, possam ter voz na conferência e colocar ali as suas demandas pessoais. Ouvir o povo, a vontade do povo. O que não pode acontecer é um aparelhamento das conferências por grupos ideológicos, partidários, que estão ali simplesmente para defender as suas ideias, sem se preocupar no que realmente o povo que está sofrendo com a situação, com a problemática das drogas, pensa de fato, o que eles necessitam de fato. E eu falo isso até como um desabafo, porque eu participei da última conferência municipal. Houve sim um aparelhamento, servidores municipais que inclusive participam de movimentos sociais, de defesa de direitos e tal, aparelharam essa conferência e não abriram espaço para que a população de fato pudesse participar e se fazer ouvida nas suas vontades, ali, nas suas necessidades. Okay? Mas é muito importante, nós precisamos pensar em melhorar muito as conferências, tanto estadual como municipal, as próximas que virão. Inclusive, a municipal está para acontecer, será esse ano, a estadual será esse ano, né? Precisamos trabalhar nesse sentido também. A guerra às drogas e a questão da legalização, descriminalização, a legalização da maconha especificamente, a minha opinião pessoal, Goura, é que nós precisamos, antes de discutir a legalização da maconha especificamente, pensar em criar uma estratégia de atendimento aos dependentes químicos, de tratamento aos dependentes químicos, e principalmente estratégias de prevenção. Então, prevenção e tratamento em primeiro lugar, para depois partirmos para discussão sobre a legalização da maconha, porque, dependendo do resultado, nós vamos precisar ter locais, portas abertas para atender essa demanda que pode ser que se amplie muito da realidade que nós já temos no nosso país. A vereadora Maria Manfron. Só a última pergunta foi em relação à política de drogas sair da saúde e ir para a defesa social, que foi anunciada semanas passadas pela prefeitura atual. Anteriormente ela já estava na defesa social, aí foi colocada para a saúde. No meu ponto de vista, eu acho assim, que foi um ponto positivo, por um lado, porque segue uma linha, uma estrutura desde do âmbito federal, né, que está no Ministério da Justiça. Então nós temos lá a Senad, né, exercendo esse papel. No Estado está na Secretaria de Segurança Pública, então temos ali o Conselho, o Departamento Estadual de Política sobre Drogas, e no município agora seguindo a mesma linha na Defesa Social com o Departamento de Política sobre Drogas do município, né. Está alinhado com o governo federal e com o governo estadual. Por esse lado, eu vejo que é positivo e existe, assim, uma abertura para que todos os equipamentos que atuam no tratamento de dependentes químicos sejam contemplados nessa pasta.
A vereadora Maria Manfron, ela pergunta sobre o tempo de tratamento e o percentual de recuperação. Bom, em primeiro lugar, o tempo de tratamento. Tá? Nas comunidades terapêuticas, esse tempo varia de 3 até 12 meses, tá? Que é o que está contemplado no edital de chamamento público feito pela Senad, né? Dando um prazo de até 12 meses, então depende muito do plano terapêutico de cada instituição, né? Do processo também de reinserção social, porque muitas trabalham com um tempo maior, mas já prevêem uma ressocialização do indivíduo durante esse processo de internamento. Já com relação ao percentual de recuperação, posso garantir assim, que nós temos um percentual entre 40% e 50% de conclusão do programa. Tá? E semelhante esse percentual no que se refere a índice de recuperação. Muito embora seja complexo, né, esse mapeamento, porque nós precisaríamos acompanhar um dependente por um prazo de até 2 anos após o tratamento. Uma garantia de que realmente ele está recuperado de fato. Existe até a possibilidade de futuramente firmarmos parcerias com universidades tal, para podermos ter esse índice mais correto, né, de uma forma mais específica, né, fazer um levantamento de dados. Com certeza. Muito obrigada. Hein? Qual o evento? Semana passada, quando mudou da saúde para drogas. Não, ela já estava lá, é diferente, é outra coisa. Eu acho que seria isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos vereadores, agradecer ao Ezequias, senhor presidente, membros da mesa. Muito obrigado. Contem conosco, contem com a Compacta, contem com as comunidades terapêuticas, porque nós estamos à disposição para continuar exercendo o papel que há 40 anos está sendo executado aqui no município de Curitiba, região metropolitana e em todo o estado do Paraná. Muito obrigado.